Fala galera do canal, vamos para mais uma reação aqui do jogo aberto, né? E vamos conhecer a escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Remo. E vamos ver o que é que o Abel Ferreira falou sobre essa partida, né? Esperamos um grande resultado e também uma atuação convincente, né? Já que é um adversário que é bem inferior a gente. Então vamos ver aí o que é que os comentaristas falaram sobre essa partida. Se puder, deixa o seu like e fica até o final do vídeo. Do time para jogar diante do Remo. 14 jogos sem perder, líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo F da Libertadores. Mesmo assim, há crítica sobre o desempenho e o futebol jogado do Palmeiras. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Se as reclamações com relação ao calendário do futebol brasileiro são frequentes, a Abel Ferreira, pelo menos desta vez, teve 4 dias livres para trabalhar. Entre a vitória contra o Sporting Cristal, fora de casa pela Libertadores, e o jogo contra o Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro em Belém. Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, falo sempre da mesma coisa. No mínimo 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. O tempo agora pode ser suficiente para, quem sabe, permitir Paulinho em campo por mais minutos. O jogador voltou a atuar depois de quase 10 meses machucado. Foram mais de 300 dias fora. Jogou só por 16 minutos contra o Santos e menos que isso contra o Sporting Cristal. Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Sem Piquerez e Vitor Roque no departamento médico, o Palmeiras não terá também Abel Ferreira na beira do gramado. O técnico cumpre a última partida de punição imposta pelo STJD. Comandado por João Martins, o Alviverde entra em campo líder e na condição de melhor visitante do campeonato. Bem diferente do Remo, que além de penúltimo colocado na tabela, é o pior mandante do Brasileirão. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício ou Sousa. Alan. E em breve esse time pode ganhar mais um reforço. Alexandre é diferente do Remo, que além de penúltimo colocado na tabela, é o pior mandante do Brasileirão. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício ou Sousa. Alan, Arias e Flaco Lopes. E em breve esse time pode ganhar mais um reforço. Alexander Barbosa, do Botafogo, está por detalhes para ser anunciado pelo Palmeiras. Os exames médicos e a assinatura devem ser concretizados ainda nesta semana. O clube paulista vai pagar 4 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais pelo atleta. Edu Dracena, é aquele jogo complicado, não é? Porque na teoria você precisa vencer pela diferença de pontos na tabela. Só que o Palmeiras é um time que é sempre o adversário a ser batido. E o Remo é uma equipe que acabou de aprontar para cima do Botafogo. Como é que você vê essa partida? Será que o Paulinho já pode ser titular ou vai continuar a programação de entrando jogo a jogo? Não, eu acredito titular não, Renata. Eu acho que tem que ter calma, eu acho que é o processo ainda de adaptação ainda ao estímulo de um jogo competitivo como é o Campeonato Brasileiro. Você enfrentar o Remo é muito difícil, ainda mais pelo campo, pelo calor e tudo, mas o mais importante que eu vejo assim no Palmeiras é o momento que o Palmeiras está vivendo, né? Uma invencibilidade bem grande aí, sem derrotas,
e também esse tempo de descanso para o próximo jogo, coisa que o Abel não estava tendo. Né? Além do tempo de descanso, o tempo de treinamento o Abel teve também. Tempo para descansar, o Abel então, agora, aí, o Abel teve tempo para descansar. O time tem agora, Arnaldo, 4 dias, e 4 dias faz uma diferença muito grande. Espera que a bateria e o tanque esteja cheio para jogar domingo e manter a liderança e manter também, né, quem sabe, a pontuação da diferença para o segundo colocado. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Criar frango e comer. Tá. Abel, a arbitragem do jogo é do gaúcho Rafael Klein. Importante sempre lembrar. Mais ou menos. Bom, agora o majestoso. Quem vai apitar, hein? Anderson. O Remo encara a equipe do Palmeiras neste domingo às 16 horas, aqui no estádio Mangueirão. E o técnico Léo Condé quer contar com o retorno do meia Diego Hernandes, que não pôde jogar contra a equipe do Botafogo, onde o Remo venceu por 2-1 e de virada. Agora os azulinos querem conquistar a 3ª vitória na competição e tentar somar pontos para sair o quanto antes da zona de rebaixamento. Já a equipe do Palmeiras chega líder do campeonato e de vitória na Libertadores. O Palmeiras venceu a equipe do Sport Cristal fora de casa por 2-0 e quer somar aqui em Belém mais 3 pontos para se distanciar no Campeonato Brasileiro do segundo colocado e ficar mais líder do que nunca na competição. Uma semana em que o Palmeiras conseguiu ter uma boa reação diante de um adversário fraco, mandou uma ideia para o seu torcedor que pode jogar melhor. Vamos ver como vai ser contra o Remo, que eu acho que o Palmeiras tem que fazer mais uma partida dominante também, como fez contra o Sport Cristal. Para comparar aí, ó, 2 telas. O Grêmio, que é o adversário do Flamengo, ele está invicto em casa no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos. O pior resultado foi o empate com o Grêmio em casa aí, né? E o Remo. Com o Remo, desculpa. E o Remo, que é o adversário do Palmeiras, é o pior mandante do Brasileiro. Tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Mas em compensação, fora de casa é bem local, né? Loucão, é um time louco. Não, mas endurece todos os jogos, né? Exatamente, todos os jogos são duros. Isso, exatamente. Não tem jogo fácil com o Remo. Não tem Só jogo que fácil. agora me despertou uma coisa, até perguntar para o Danilo também isso. Há um compromisso, você citou o jogo contra o Vitória, né? Do Flamengo. Eu não vou dizer que abriu mão, citar um exemplo em inglês. Mas as duas eliminações, derrota na final e eliminação na Copa da Inglaterra, deram mais oportunidade para o Arsenal se preparar para a Premier League. Com esse tiroteio, com um calendário terrível que nós estamos vivendo, com Libertadores, Brasileiro, não sei o quê, a Copa do Brasil é um entrave. Eu sei que é uma taça, que tem dinheiro, e a torcida vai comemorar, tem todo esse detalhe. Mas se livrar da Copa do Brasil... Sempre depende de como, que nem o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, um grande trauma. Exatamente. Dependendo de quem não, mas aí é um eliminado. grande rival e tal. Exato. Mas é um negócio terrível em termos de calendário e desgaste da equipe. É a frase do Abel. Ganha o brasileiro quem ganha Tem o outro calendário. visionário, lembra do Noveleto, vice da CBF? Quem mandou querer ganhar tudo. É isso, Arnaldo. Ganha Mas o o brasileiro. Cruzeiro não fez também esse caminho ano passado, não foi isso? O Cruzeiro entregou a Copa do Brasil e acabou fazendo... Largou a Sul-Americana. Exatamente. Foi... Aliás, o Jameson manda aqui uma mensagem boa sobre a enquete. Ele falou assim, queria ver se esses times aí estivessem no grupo do Cruzeiro, se eles iam estar todo mundo classificado. De fato, o grupo do Cruzeiro é mais enroscado. Tem Boca, tem todo mundo. O Cruzeiro está com possibilidades ali. Mas, Arnaldo, é isso. Quem ganha o calendário, ganha o brasileiro, disse o Abel. Mas ele não pode reclamar, hein? Vamos combinar que a vida do Flamengo agora está mais difícil. Não, na verdade, assim, eu entendo, porque até eu acho que essa direção do Flamengo assumir, só o Palmeiras, do Abel, da Leila e do Anderson Barros prestava atenção nos detalhes todos. Tabela, intervalo entre os jogos, escala de arbitragem. Agora, o outro poderoso também presta atenção em todos os detalhes. Então, temos um embate que eu falo, e além de tudo, o embate cibernético das redes sociais. Então, é um embate extraterrestre entre Palmeiras e Flamengo. No aspecto do calendário, ganha brasileiro quem ganha calendário, o Abel tem razão na atual toada, seria muito importante para o time dele conseguir abrir vantagem sobre o Flamengo com a sequência um pouco mais favorável, né, até a parada da Copa. Porque essa discussão ela vai ser para valer mesmo em agosto.
Os clubes grandes, os clubes mais poderosos, chamam de agosto sangrento, né? Quando, na volta da Copa, continua o brasileiro cabeça a cabeça entre os dois e temos os mata-matas das Copas. Não a fase de classificação e nem a fase dessa etapa da Copa do Brasil que premiou o Palmeiras com um sorteio camarada. O Flamengo não teve um sorteio camarada, ele teve um time da Série A, o Vitória, né? Então, isso a gente vai ver no meio de semana, na próxima... entre as duas rodadas do Brasileiro, o Palmeiras fazendo um jogo cumprindo tabela em Campo Neutro. Em Londrina. E o Flamengo indo ao Barradão. Londrina, onde só tem palmeirense. O épico jogo de ação online War Thunder. Para mim, é uma aberração da CBF permitir um negócio desse. Mas, enfim, o Flamengo vai jogar no Barradão contra o Vitória, que é um jogo complexo, só ganhou de 2-1 na ida. E aí, Trajano, eu acho que se livrar das Copas, para quem tem muito dinheiro e muito recurso, eu não vejo como uma alternativa. O que eu acho que vai acontecer é, ficando os três na briga, ficando os dois na briga pelas 3 competições, eu imagino que será a janela de contratações da dupla para o agosto sangrento. É aí que a coisa pode ter uma... Eu não imagino nenhum deles abrindo mão de competição. Pelo contrário, é importante frisar, e acho que o Trajano tem razão em tocar nesse aspecto, não é só no Arsenal ou na Inglaterra. Nenhum time do Brasil ganhou as 3 competições. Nenhum. A gente já viu, como o Flamengo do ano passado, alguém ganhar Libertadores e Brasileirão, mas ninguém ganhou Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil nesse formato, né? Então é aí quando tem a eliminação, você ganha um respiro maior para lidar. Mas eu não vejo nem Palmeiras nem Flamengo fazendo o que o Cruzeiro fez no ano passado, por exemplo, quando se viu encalacrado na Sul-Americana, abrir mão, né? Então acho que eles vão firmes e vão se preparar para o agosto sangrento, provavelmente investindo na janela de meio de ano e aumentando a distância para os demais. E alimentando a espanholização do âncora, que temos, aliás, âncora, Real Madrid e Barcelona no final de semana, mas a gente já pode dizer que o Barcelona pode ganhar alguma coisa, o Real Madrid, de novo, não vai ganhar nada esse ano. É Barcelona e Real Madrid, né? O jogo é Barcelona. Bom, e com o pugilato... com o Valverde, né, com caindo pro hospital, o negócio tá... Que desculpa mais esfarrapada, batia a cabeça na mesa. Batia a cabeça na mesa. Olha, isso perto do que aconteceu lá no Real Madrid, o que aconteceu na Vila Belmiro foi nada, Foi nada, exatamente. Eu não falo mais de espanholização, porque estão falando, você tá chato, você só fala disso, mas é o que tá acontecendo. Tirone? Oi, fala, Mauro. Não, só um detalhe. Eu acho que um dia é possível que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, venha trabalhar na Europa, né? Eu acho que ele vai ter que escolher a dedo o país onde trabalhar. Por exemplo, o seu compatriota Vitor Pereira está no 2º time de Premier League, né? Temporada passada ele ajudou o Wolverhampton a escapar do rebaixamento, depois começou mal a temporada, saiu de lá, hoje está do Nottingham Forest, lá do Marinax, aquele grego doidão. É difícil trabalhar lá, muda de técnico toda hora e está tirando o time do risco de rebaixamento com 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Trabalho muito bom nesse momento. Se for para a Premier League, é bom ficar atento com o tamanho do time. Porque, por exemplo, o Arsenal do Trajano, de março para cá, né, realizou 16 partidas. O Palmeiras, 18. Não é uma diferença tão grande, né? São 2 jogos. Já o PSG, de março para cá, realizou 13 partidas. Então, a Inglaterra não é um bom mercado para um técnico insatisfeito com o calendário. O próprio Guardiola vive reclamando quando chega em dezembro, que tem muitos jogos. Reclama, não muda nada e não vai mudar. E eu sempre gosto de lembrar que essa quantidade de jogos, ela também está ligada ao custo do futebol, né? O Rummenigge já falou sobre isso há algum tempo. Multas rescisórias altíssimas, jogadores caríssimos, salários nababescos de técnicos, de jogadores, tem dirigente remunerado, comissões altíssimas dos agentes. Então eles fazem o quê? Jogo. Quando se vende o patrocínio da camisa, quando se vende direitos de transmissão, tudo é pela quantidade de jogos. Agora, nós poderíamos ter aqui no Brasil, por exemplo, uma Copa do Brasil com menos partidas, jogos únicos, como na Europa e na Argentina também é assim. Esse jogo com o Jacuipense não existiria. Não existiria.
o Palmeiras estaria classificado porque venceu um jogo único, que poderia ser em casa ou fora, após um sorteio, como podia também ter 18 times em vez de 20, né? Como em alguns países da Europa. Como acontece na França e como acontece na Alemanha. Os dois que se enfrentaram, o PSG e o Bayern, são 4 partidas a menos. Você poupa 4 jogos. Estadual. Isso. Mas aí, né, Juca, a televisão paga menos, o patrocinador paga menos, você vende menos ingressos. Ô, Mauro, essa é a mesma discussão que tem na NBA, as pessoas não se dão conta. A NBA, para chegar nos playoffs, cada time joga 82 partidas. E os jogadores reclamam, os treinadores reclamam, e é um morticínio. Em regra, chega no playoff, não tem grandes estrelas porque se estrupiaram na temporada. Mas aí é o que dizem os donos das franquias. Se não for assim, não podemos te pagar $5 milhões por mês, senhor Stephen Curry. É isso. É isso. Bem, amigos, essas foram essas informações sobre a prévia aí da partida do Palmeiras com o Remo. Não é pouca novidade, né? A escalação é praticamente a mesma que jogou na partida da Libertadores, mas o que a gente espera é que nessa partida o Palmeiras possa entregar um futebol um pouco superior, né, ao que já vimos. E se não for possível, a gente saia com mais 3 pontos para garantir aí a nossa liderança. Quero ouvir a opinião de vocês. Será que esse jogo contra o Remo é um jogo que a gente tem que se preocupar, que tem a possibilidade de nos complicar na tabela? Ou é uma partida que podemos considerar que já está ganha? Quero ouvir os comentários de vocês. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. E não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!